seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você ama Jesus, irmão? Ele é tudo pra você, irmão. Você lembra onde você estava quando a sua mão te resgatou? Aleluia! Ele fez muita coisa por nós, não é verdade, irmãos? Sabe, Jesus, eu lembro onde eu estava, é uma canção, né? Quando a tua mão me alcançou. E Ele nos tirou de um charco de lodo, de perdição. Colocou os nossos pés sobre uma rocha. Firmou os nossos passos. Os seus passos estão firmes agora, irmãos. Você não anda vacilante, você não anda tremendo. Você está firmado sobre uma rocha que não pode ser abalada. Esse é o melhor lugar onde você poderia estar, amém? E nós estamos num mês de celebração. Você gosta de festa, irmão? Irmão, quinta-feira de festa, eu vim animado. Você não vai ficar aí para trás, amém? Você pode ter trabalhado as suas demandas do seu dia, mas você está aqui. Então receba tudo aquilo que Deus tem para te dar nessa noite, amém? E eu estava meditando durante essa tarde naquilo que o Senhor queria compartilhar mesmo conosco, a sua mesa posta nessa noite. Talvez, irmão, seja uma palavra tão simples. E muitas vezes até você pode ter me visto dando nuances desse tema, porque é algo que está no meu coração mesmo para compartilhar sempre que eu posso. Mas como é um mês de gratidão e honra, o Senhor me lembrou, irmãos, que nós precisamos decidir exercitar um ambiente de gratidão. Não é só por causa desse mês. Esse mês, claro, nós comemoramos, nós estamos debaixo dessa visão. E quantos são gratos pela vida do casal pastoral? Você também foi resgatado, irmão, não é verdade? No sentido de que você está num bom lugar, não sei onde você estava, mas você tem uma boa palavra agora, não é verdade? Sim ou não, gente? Sim. Você gosta desse pasto, senão você não estava aqui, não é verdade? Você tem uma boa comida, você tem um bom alimento. E sabe, apesar desse mês ter sido separado para isso, o Senhor me lembrou, irmãos, que é preciso uma decisão de permanecer em gratidão. Talvez a gente seja lembrado num momento como esse, mas o Senhor trouxe mesmo ao meu coração, e talvez esse seja o tema mesmo dessa mensagem, que gratidão é uma chave. E eu vou te dizer algo, se existem portas que estão fechadas na sua vida, a gratidão vai abrir nessa noite. Você crê nisso, irmão? Amém. Na verdade, gratidão é um termômetro da nossa fé. Você só vai provar que está crendo em algo se você já pode agradecer por aquilo que você ainda não viu, por aquilo que você ainda não sentiu, por aquilo que você ainda não tocou, mas você sabe que vai acontecer, então você pode agradecer. E veio mesmo uma palavra ao meu coração, pastor e toda a liderança. Sabe, enquanto eu vinha para cá, o Senhor me lembrava daquele texto sobre Jericó. Vamos gritar, porque o Senhor já nos deu a cidade, porque o Senhor já nos deu esse lugar. E eu vinha com essa expressão no meu coração. Nós vamos gritar por quê? Porque o Senhor já nos deu. Aleluia! Não sei se você recebeu como eu recebi, irmão. O Senhor já nos deu. Então por que nós vamos gritar? Porque o Senhor já nos deu, já é nosso. Nós já temos. Eu posso não estar vendo ainda, mas eu creio numa palavra de expansão, que isso vai afetar a igreja como um espaço físico, um lugar onde nós vamos ver manifesto. Isso é porque vai começar em nós e através de nós. Então você pode gritar, porque já é seu. Amém. Grita mesmo, porque já é tua cidade, já é tua por herança. Amém. E o Senhor me lembrava, irmãos, que gratidão é mesmo uma chave. Porque se você abrir lá no Salmo 100, abre lá comigo bem rapidinho. Salmo 100. Eu não sei se eu já havia lido esse texto aqui, mas ele também fala sobre isso. Salmo 100, o versículo 4, diz o seguinte. Aleluia. Deus é bom, gratidão é uma chave. Amém. Salmo 100, o versículo 4 diz o seguinte. Deixa eu ler do 1, irmão. Vou ter que ler do 1, porque eu tenho que ler o contexto. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. O 2 diz, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi ele que nos fez. Dele somos, e somos o seu povo. O rebanho do seu pastoreio. E no versículo 4 ele diz, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças, mais uma vez ele diz, e bendizei-lhe o nome,
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quantas verdades num salmo só, não é verdade? E aí eu fico pensando, irmãos, eu sei que isso aqui é um cântico de ingresso ao templo. E você vai me dizer, Areta, mas como entrar por suas portas? Nós já estamos na nova aliança. Ó, você que fez o remo, não dá nem para pregar um negócio desse, você já sabe. Eu sou o templo, eu sou o lugar da presença, eu sou o sacrifício. Quantos fizeram remo aqui, irmão? Olha aí, olha aí. E se você não sabe o que é isso, vai procurar ali no balcão de formações e vai ser meu aluno que vem em nome de Jesus, amém? Mas de fato, na nova aliança, nós somos o templo, somos o sacrifício, somos o lugar da adoração. Mas isso aqui traz para nós como um panorama de como nós nos devemos nos colocar diante de Deus. Eu sei que esse é o lugar da presença, o nosso espírito. Mas você concorda que existem níveis da presença de Deus? Por exemplo, agora mesmo nós experimentamos, enquanto nós começamos a bendizer o nome do Senhor, você não percebe uma atmosfera mudando aqui, amado? Enquanto nós, uníssono, né? Em uníssono, começamos a dizer: o Senhor é bom, o seu nome é alto, o seu nome é excelso, a sua bondade se estende, e você começa a perceber uma atmosfera diferente. E isso fala sobre um posicionamento de encontrar o Senhor, ou de, vamos colocar assim, olhar para esse lugar da sua presença não como um lugar comum. Eu sei que Ele está em nós, mas Ele pode se manifestar através de nós. Ou seja, existem pessoas que estão carregando essa presença, mas elas não estão lidando com essa presença no potencial do que essa presença pode fazer. E muitas vezes é porque o que se encontra na sua boca e no seu coração não é gratidão, é murmuração, é reclamação. E eu vou te dizer algo: reclamação, murmuração, falta de concordância naquilo que Deus já fez não atrai a manifestação da glória e da graça de Deus. O seu nome é levantado no meio dos louvores do seu povo. E um povo que conhece o seu Deus não fala nada sobre Ele que não diz respeito àquilo que Ele é. Você está comigo, irmão? Então, quando Ele fala entrai por suas portas com ações de graças, eu quero te perguntar: como você entra por uma porta? Se você não é ladrão, você usa o quê? Você não é ladrão, amém, Jesus? Se você não é ladrão, você usa o que para entrar pela porta, irmão? Uma chave. E se Ele diz entrai por suas portas com ações de graças, significa que há um expandir, há um acesso em Deus que é alcançado quando nós oferecemos gratidão a Ele. E deixa eu te falar algo: gratidão, quando ela é imposta, ela não é gratidão de verdade, assim como honra também não é. Você tem que me honrar. Já acabou a gratidão, já acabou a honra. Gratidão é algo que vem do coração. A honra vem do coração, irmão. E quando ela é verdadeira, ela abre um acesso onde ninguém viu um caminho, onde ninguém viu uma saída, onde ninguém viu um milagre vai acontecer. Algo vai acontecer. O extraordinário vai acontecer. Você crê nisso, irmão? Então, se existe alguma porta fechada na tua vida, a gratidão vai abrir nessa noite. Areta, a porta fechada na minha vida ainda é uma cura que não se manifestou. Agradeça, porque Ele já morreu no seu lugar. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas Ele verdadeiramente levou sobre si todas as minhas dores. E eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Pela enfermidade, não, porque se Ele fez, está consumado. E essa é a verdade sobre a minha vida. Aleluia! No âmbito do natural, daquela pessoa que não é espiritual, ela só vai agradecer depois que ela consegue ver aquilo. Só que você não é natural. Olha aí, pessoa que está do seu lado, eu não falo isso, agora é minha chance. Eu estou gastando a minha ficha, porque eu não peço para olhar para o lado. Pastor, o senhor pode ver as ministrações. Mas olha para o lado e vê, não tem ninguém natural do teu lado. É espiritual essa pessoa. Pelo menos ela deve estar cheia do Espírito, não é verdade? Ela deve estar afogueada do Espírito. Ela deve estar cheia do Espírito. Se ela não está, ela vai ficar afogueada nessa noite. Porque no processo de ser cheio do Espírito, está a falar em outras línguas, está a cantar em salmos, mas também está a ser agradecido. Aleluia. Você percebe uma pessoa cheia do Espírito quando ela é grata. Quando não importam as circunstâncias, ela tem sempre o que bem dizer ao Senhor. Ela tem sempre o que dizer de bondade do Senhor, de fidelidade do Senhor. Sabe, irmãos, nós somos muito rápidos em esquecer. Muito rápidos em esquecer. E com certeza eu e você temos coisas na nossa vida hoje que nós oramos muito e queremos muito para ter.
E nós precisamos fechar o acesso da reclamação e abrir com a chave das ações de graças, para que mais milagres alcancem a nossa vida e também afetem aos outros. E as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, na sua vida tudo funciona. É porque diante de você está uma porta aberta de um acesso que só a gratidão pode abrir. E no teu trabalho todo mundo reclama, mas você está sempre animado. Você é estranho. Aleluia! E lembra lá na fila, tá todo mundo reclamando, mas você está agradecendo. Obrigada, Senhor, porque não vai faltar. E ninguém entende, irmão, porque é um lugar diferente. É um conhecimento de presença e de caráter de Deus diferente. Você percebe que ainda na antiga aliança, com esse acesso natural ali no físico, o acesso ao templo mesmo, as pessoas estavam entrando com ações de graça e dizendo que estavam entrando com ações de graça por causa da fidelidade do Senhor, por causa da bondade do Senhor. Diz: entremos por suas portas com ações de graças, com hinos de louvor, rendendo graças ao Senhor e bendizendo o seu nome. Por quê? Porque Ele é bom. Aleluia! Porque Ele é bom e a sua bondade, a sua fidelidade duram para sempre. E eu vou dizer, não vai passar na sua geração. É de geração em geração. Não vai se esgotar nessa geração. É de geração em geração. E irmãos, eu me lembrei que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que uma percepção do final dos tempos é que nos últimos dias os homens serão irreverentes, desobedientes aos pais, amantes dos prazeres e ingratos. Na lista daquilo que é pra gente ficar de olho, porque o tempo tá se esgotando, uma pessoa ficou feliz, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Te dei outra chance, amém? Ele está vindo, isso é motivo da sua alegria também. Mas diz, fica atento, porque os homens serão irreverentes, amantes dos prazeres, desobedientes aos pais e ingratos. Ou seja, ingratidão é uma mostra daquilo que, sabe, está acontecendo com o mundo. Mas eu não sou do mundo. Ingratidão não vai vir de mim, nem sobre Deus e nem sobre as pessoas ao meu redor. Você concorda, irmão, que gratidão, por assim dizer, num primeiro momento é uma questão até de educação? Alguém abre uma porta para você? Obrigado. Alguém fez obrigado. Porque acho que a mamãe e o papai até ensinam, não é verdade? Volta lá e agradece. Não é assim? Sempre é. Mas você percebe que quando a gente vai para esse lado do que ele move no espírito, já parte para um lugar onde eu não vou esperar que eu tenha. Realmente eu vou precisar movimentar isso por dentro até que eu veja estabelecido. Então talvez pela educação que a gente recebeu, a gente fique todo chateado. Por quê? Porque não aconteceu. Ei, mas Deus é bom. A sua fidelidade dura para sempre. Por quê? Porque está abatida a sua alma. Por quê? Porque se alegra em Deus. E eu estou dizendo isso para você nessa noite, irmão. Por quê? Porque o Senhor me lembrou que gratidão é um exercício. Gratidão é um exercício. Assim como nós podemos aprender a viver alegres em toda e qualquer situação. Porque o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Ou seja, ele não sabia. Ele precisou aprender. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se a gente pode aprender, é porque pode aprender. E ele também diz sobre sermos agradecidos. Existem lugares nas suas epístolas onde ele para somente para agradecer as pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como ele é grato, sou grato por esse que me ajudou, sou grato por esse. Gratidão. E uma pessoa que podia estar lá, vamos pensar nele lá, Paulo e Silas na prisão. Senhor, estou fazendo a sua vontade. E como o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como o Senhor não está olhando para mim, ó Deus? Não, mas era uma pessoa que escreveu sobre ser cheio do Espírito, ser agradecido, vigiar com ações de graças, sobre manter e olhar as suas orações vigiando com ações de graças, dizendo que a paz de Deus vai exceder todo o entendimento e guardar a sua mente e o seu coração e o meu coração. E, irmãos, isso prova pra gente que isso é um exercício. E lá na antiga aliança, o salmista já teve essa percepção. Muito provavelmente ele estava triste com alguma situação. Alguém já ficou triste com alguma situação, irmão? Eu levanto a minha mão. Se você não levantar, eu levanto. Eu respondo essa pergunta. Tirei 10 na prova. Eu fiquei já. Você também já ficou?
E o dia mau vai vir para todo mundo. Vem o dia mau. Jesus disse isso para nós. Mas como vamos lidar com um dia mau? Isso é, como nós vamos sair dele? Depende de como nós entendemos o caráter de Deus e a sua bondade. E o que dizemos sobre Deus no meio dessa aflição? O salmista disse lá no Salmo 103, abra lá comigo bem rapidinho. Diz lá, Salmo 103, você provavelmente já ouviu e já leu várias vezes. Estou em Salmos ainda, né? Só citei os outros versículos aqui, mas diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha no 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Irmão, se ele está dizendo para a sua alma não esquecer, é porque é bem provável que a nossa alma faça o quê? Esqueça. Ele está forçando a sua mente, forçando a sua alma a não se esquecer. Alma, eu preciso que você não se esqueça. Eu quero fazer um exercício com você agora. Por isso que eu comecei essa ministração perguntando: você lembra onde você estava? E muitas pessoas disseram: eu lembro. Irmão, lembra desse lugar de onde o Senhor te resgatou. Não para você ficar assim, meu Deus, arrasado, mas para subir uma gratidão no seu coração. Para realmente você não olhar para aquilo que ainda não aconteceu, mas para aquilo que Ele já fez na sua vida. Porque eu vou te dizer algo, eu vou dizer para mim, se nada mais acontecesse, isso já é o suficiente. Ele nos alcançou. A alma lembra do Senhor, porque a gente olha para frente e diz: mas isso não aconteceu. Mas isso não aconteceu. Mas olha isso que aconteceu. Mas e o que aconteceu? E de onde Ele te tirou? E do que Ele já te livrou? E dos cantos de livramento que estão te cercando? E de coisas que hoje a gente não viu, mas Ele livrou a gente também, irmão. E os anjos que estão acampados ao nosso redor, nos guardando. E a nossa casa, e o pão que está sobre a sua mesa. E aquilo que não tem faltado. E a roupa que você está vestindo. Aleluia! E as pessoas que estão ao seu lado. E a igreja onde você congrega. E a liderança que está sobre você. Bendize, alma, ao Senhor. E enquanto nós bendizemos, irmãos, aquilo que nós não somos obrigados a fazer, mas nós fazemos porque entendemos, também abre chave diante de Deus de coisas que Ele não precisava fazer, mas Ele faz. Aleluia! Só assim, eu nem precisava, mas eu vou fazer. Por quê? Porque Ele me agradou. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A gente não está agradecendo para ganhar alguma coisa. Vou alegrar o seu coração e Ele vai me dar um presente. Não. É como aquele pai agradado. Eu tenho tanto amor por Ele. Ele me agrada tanto. Ele reconhece tanto o que eu faço, que eu não tenho como impedir dessa bênção chegar. Eu não tenho como cessar essa bênção. Eu não tenho como impedir que esse alcance das promessas, daquilo que eu disse sobre Ele, o alcance. Amém, irmão? E talvez essa chave virando, abra mesmo esses acessos na nossa vida. Checa no teu coração. Eu vou checar no meu coração, como o Senhor me lembrou nessa tarde, enquanto eu meditava sobre essa noite, aquilo que Ele queria comunicar. Vamos olhar para cada área da nossa vida e levantar um lugar de gratidão ao Senhor. Cada um vai checar aqui no seu coração. Sabe, irmãos, a Bíblia está cheia de testemunhos de que o Senhor, Ele não olha, por assim dizer, na quantidade ou naquilo que é visível às pessoas. O Senhor tem uma leitura diferente que é do coração. A Bíblia diz que lá no Salmo 107, ele fala para o salmista: acaso eu como carne de touros? Eu bebo sangue de cabrito? Eu não estava querendo sacrifício na antiga aliança, não. O que eu sempre quis foi um coração quebrantado e contrito. Isso eu não desprezo. Então, isso significa que não é muito sobre o que as pessoas veem, mas é sobre a verdade do nosso coração. Sabe, quando a gente está lá e ninguém está vendo, a honra, a gratidão se levantando, e a gente realmente reconhecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. E isso vai abrindo uma atmosfera, amado, do sobrenatural na nossa vida. E conforme a gente vai caminhando e andando, a gente não consegue explicar, mas só vai provando da bondade do Senhor. Sabe, eu me lembrei de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele ouviu uma sentença sobre ele. E lá na antiga aliança ele provou de uma chave de gratidão. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Daniel e não gostavam de Daniel porque ele era diferente. Olha aí. Nele havia um espírito excelente e ele aparecia mais que todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Aparecer demais não é o problema. A questão é o propósito pelo qual você aparece.
Existem pessoas que vão aparecer mesmo e precisam aparecer. Porque não se esconde uma lâmpada. Se coloca, amado, em cima mesmo, não embaixo de uma mesa. Amém? E Daniel naquele momento era essa pessoa. Mostrando mesmo que era diferente. E eles começaram a olhar, os presidentes, sátrapas ali, olharam, não, a gente tem que fazer alguma coisa com Daniel. E a Bíblia diz que eles falaram, olha, Daniel não vai errar. Se a gente não procurar uma coisa que não seja na lei do seu Deus, que ele ama tanto, ele não vai fazer nada errado. E eles foram fuçar, amado, procurar justamente ali. E eles fizeram lá aquela história toda, você sabe. Ó, a gente vai falar que não pode orar, senão ao rei lá, né? Não pode ser ao Deus de Daniel. E sabe o que Daniel fez? Quando ouviu essa sentença, diga comigo, sentença. Amado, é você receber uma sentença e pensar, o que eu faço agora? Choro, geme e chora. Ou agradece, pelo quê? Pela sentença? Não, pelo Deus que te livra no meio dessa sentença. E a Bíblia diz que quando Daniel, isso está lá em Daniel 6, ouve aquela sentença, ouve o interdito, ele ouve e faz o quê? Ele vai para sua casa. Ele fecha a sua porta, ele ora ao seu Deus e ele dá graças ao seu Deus. A Bíblia diz exatamente esse termo, dá graças a Deus. E eu quero que você, amado, tire a historinha da Bíblia e pense que você ouviu. Se você orar ao rei, que não seja Deus, que não seja o rei e seja outro Deus, você vai para a cova dos leões. Eu vou orar, não estou nem aí, eu vou mesmo para a cova do leão. Pensa aí, irmão, pensa comigo, irmão, seja sincero. Vamos pensar, vamos lá, eu vou orar e vou para a cova do leão. Pois Daniel ouviu aquilo e não ligou. Ele ouviu aquilo e pensou, bom, eu não vou negar o meu Deus. Se for para ir para a cova do leão, eu vou, porque eu sei que na cova ele vai me livrar. Então a Bíblia diz que ele ouve aquilo ali e ele ora do mesmo jeito que sempre orou. Ou seja, Daniel não mudou por causa de uma sentença. Vou falar isso de novo, irmão. Daniel não mudou por causa de uma sentença. E eu vou dizer agora pelo Espírito, Daniel não mudou por causa de uma sentença. Eu não preciso mudar por causa de um laudo. Você não precisa mudar por causa de uma escassez. Eu não preciso mudar por causa de uma circunstância. Eu ouço sobre aquilo e digo, quer saber? Eu continuo com ele. Aleluia! Quer saber? Eu continuo com o meu Deus. Ele é o meu Deus. Aleluia! Eu não mudo por causa da sentença. Eu não mudo por causa da circunstância. Eu continuo com o meu Deus, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. A Bíblia diz que o rei fica triste porque ele amava Daniel. Ele queria colocar Daniel sobre o reino. E aí ele diz para Daniel, ó Daniel, será que seu Deus pode te livrar? Ai, irmão. Será que seu Deus pode te livrar? E Daniel ora e dá graças. Eu fico imaginando a oração de Daniel. Deve ser, Senhor, o Senhor é bom. Se eu for para a cova, o Senhor vai me livrar. Não é verdade? Eu vou continuar orando ao Senhor. Amada, é que agora a gente olha a história, mas eu quero que você pense na cena. E eles realmente pegam Daniel e jogam lá. E quando o rei vai lá olhar, estava tudo bem, né? Ó, Daniel, será que há podido viver? E Daniel, oi, rei! Irmão, sério. Eu fico pensando no rei, meu Deus, ele viveu mesmo. Deu certo. Sabe por quê, amado? Ações de graça abrem um acesso que te protegem. Ações de graça são uma chave no reino do Espírito que traz para você uma proteção que nada no natural pode proteger. Aleluia! Então no natural, um leão, tirando, né, o Éden que estava tudo perfeito, é carnívoro agora, irmão. Oh, meu Deus. Mas Daniel ficou com cheiro de não sei o quê. Alface. Ele foi caindo na cova e transformando em brócolis. Foi virando alface, né? Cenoura. Aí pronto, o leão falou, não quero saber desse não. Né? Vou esperar outro alimento. Pode ser, mudou o cheiro de Daniel. Aleluia! Aquela bênção da gratidão que te protege. Quando nada no natural pode te proteger, a bênção do Senhor vai proteger você. A Bíblia diz que ele sai daquele lugar e o rei fala, agora vai ser o seguinte, a gente vai orar, é pro Deus de Daniel. Aleluia! Ou seja, quando ninguém entendia, como é que você está agradecendo no meio dessa circunstância? O meu Deus, faz o leão jejuar. A gente canta, irmão. Não é não. Ele faz o leão jejuar. O leão ficou com jejum intermitente ali.
Leão low carb. Ai, meu Deus. Foi, irmão. Porque o poder de Deus pode fazer isso. Aleluia. E não é explicado no natural mesmo, não, irmãos. Quantos creem que Deus pode abrir uma porta que no natural você não pode entender? Aleluia. Que o dinheiro não vai conseguir fechar e você diz, eu não sei como isso vai ser. Mas as ações de graças vão abrir esse acesso. E essa conta vai fechar, e esse dinheiro vai chegar, e essa cura vai se manifestar. Aleluia! Aleluia! Sabe, amados, a Bíblia diz que 10 leprosos foram encontrar Jesus. Você lembra disso? Está lá em Lucas 17. E Jesus disse, vocês estão curados. E a Bíblia diz que quando eles vieram para encontrar Jesus, ó Senhor, salva-me, salva-me, salva-me. Uma gritaria. A Bíblia diz, deixa eu ler, vocês estão me olhando assim. Vai lá para Lucas 17. Eu prometo que está lá, irmão, que eu tenho 11 minutos, me ajuda. Aí o povo vai começar a subir, eu vou começar a ficar assim, meu Deus, está acabando mesmo, né? Vai lá, Lucas 17. Bem rapidinho, para eu te mostrar isso aqui. Lucas 17. Mas você está entendendo que o Senhor quer ministrar o nosso coração nessa noite? Aleluia. Eu creio mesmo, irmãos, nessa instrução do Senhor. Ainda que simples, muito poderosa. Deixa eu te falar algo. Estar grato é diferente de ser grato. Estar grato aí é aula de português, né? Tipo assim. Mas estar fala sobre algo transitório. Eu estou hoje, mas amanhã eu não estou. É diferente de ser grato. Quando eu sou grato, nada muda a minha gratidão. Aleluia. Você percebe, a pessoa está grata hoje, amanhã ela já está... Não é assim. Eu sou grato e nada muda o meu lugar de gratidão. Amém. E aí diz assim, ó. Lucas 17, no versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe... Irmão, na tua Bíblia está dizendo gritaram? Na hora do desespero vai gritar sim ou não? Vai chorar, vai clamar sim ou não? Sim, gente. Queria uma cura, sim ou não? Claro que queria, quem não quer ser curado, irmão? Então eles gritaram, mestre, imagina, está passando ali a solução para os seus problemas. Aquele que estava curando a todos, aquele que estava ressuscitando mortos, ele vai solucionar meu problema. E eles começaram a gritar. E você percebe que eu estou colocando esse gritar em caixa alta, porque você vai ver a devolutiva disso agora. Eles gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Olha que interessante. Quando eles estavam indo, eles foram purificados. Eles só podiam mostrar-se aos sacerdotes já em estado de alguém que estava curado, puro. Eles não podiam se apresentar de maneira, inconveniente diante do sacerdote. Mas eles, naquele caminho ali, foram curados. Ou seja, irmão, isso também é uma chave para nós. Às vezes nós recebemos uma palavra e porque não foi na hora aquilo, a gente acha que não funcionou. Mas no caminho você recebe a completude daquilo que Deus disse. Você só não pode desistir. Amém? E aí olha o que acontece. Deus não retira a sua bênção por causa da ingratidão. Estava lá. Mas olha que triste, amado, o que Jesus falou. Estava assim, ó, vê lá comigo. No versículo 14, ao vê-los, aí eu já li, né, no 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aí tem aquele que fala assim, nossa, que escândalo, pra que isso aí? Você nunca viu isso, né, irmão? Eu já ouvi, né? Que eu não fui sempre pentecostal não, irmão, entendeu? Agora eu sou meio aleluiada, entendeu? Mas se eu te contar que eu nem levantava a mão, você acredita, irmão? Sim ou não? Você não acredita, irmão, não minto, eu tô falando sério. Então assim, você já viu que tem gente que acha que tudo é exagero? Pra que isso? Pra que levantar a mão? Amado, quem reconhece aquilo que o alcançou, quem é muito perdoado, pra essa pessoa que foi muito perdoada, nada é exagero. Falaram a mesma coisa pra mulher do vaso de alabastro, não foi? Que desperdício. Mas ela estava agradecendo e reconhecendo que Jesus faria. Isso é honra. Isso é gratidão. Deixa ela. Ai, eu venderia, mas você não é ela. Quer ter brava, irmão? Deixa ela. O perfume era dela, tudo dela. Deixa ela. Mas sempre vai ser um exagero para aquele que não entendeu o que alcançou. Exagero. Mas para aquele que recebeu aquela graça, não vai ser exagero. Eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o que ele fez por mim.
Então eu vou derramar um vaso muito caro de perfume. Vou, porque ele merece muito mais do que isso. Pronto. A mesma coisa esse aqui fez em alta voz. Não queria saber quem estava vendo, não queria saber que exagero, por que ele está gritando. Ele foi curado. Um leproso foi curado. Só que, irmãos, olha que interessante. Faz a conta aí comigo. Minuendo, subtraindo, que eu estava estudando com a Maria Luísa, tem prova de matemática amanhã. Entenderam? 10, 9, você lembra disso? Então, faltando 9 nessa conta aqui. Não é isso não, pastor? Tá certo, né? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Meu Deus, eu falei, será que eu ensinei errado para minha filha? A prova é amanhã. Pastor Josias está aqui, pelo amor de Deus. Mas tá faltando 9 nessa conta aqui. Irmão, significa que muitas pessoas alcançam a mesma graça, mas são muito rápidas para esquecer. Na hora de pedir, eu grito. Mas na hora de agradecer, por que eu não voltei? Você viu que conta triste foi essa conta? Porque não foi nem a metade. Eu fiquei arrasada, irmão. E eu falei, será que fui eu porque eu estou crescendo? Mas Jesus também ficou. A Bíblia diz que Jesus se surpreende. No versículo 16 diz que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E ele fez o quê? Agradecendo-lhe. Agradecendo-lhe. Obrigada, Jesus. Gritando em alta voz, prostrado com o rosto em terra, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Não era nenhuma pessoa que devia ter direito às promessas. Porque Deus não vai olhar nem o teu crachá. Nem o meu crachá. Nem uma patente. Ele vai sempre olhar o coração. E quando ele olha para aquele lugar de gratidão, aquela gratidão abriu um acesso. A Bíblia diz, então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Irmãos, em nome de Jesus, a igreja não vai ser essa geração ingrata. Eu não admito, eu falei para o Senhor mesmo essa tarde, eu não quero ser essa pessoa onde essa pergunta vai ecoar. Onde está a sua gratidão? Antecipadamente eu vou me render ao Senhor. Antecipadamente eu vou me render ao Senhor e reconhecer tudo que o Senhor fez por mim. Antecipadamente eu vou dizer, bendize alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum benefício. Bendize alma, diga bem do Senhor, reconheça o Senhor, olha para o Senhor, veja tudo que o Senhor fez. Jesus diz, não foram 10, só tem um. Onde estão os outros 9? E ele diz no versículo seguinte, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta e vai, a tua fé te salvou. E amado, eu sei que o texto não termina aqui, não diz o resto da história, mas eu posso perceber, amado, que com certeza ele teve uma colheita muito diferente dos 9. Sabe, nós não escolhemos a colheita, mas nós escolhemos a semente. E nessa noite o Senhor está nos chacoalhando mesmo por dentro para dizer, a gratidão vai abrir uma porta e vai semear no teu caminho coisas que você não poderia colher no reino natural. No natural não poderia acontecer, mas vai abrir um acesso para que o sobrenatural aconteça na sua vida. Amém, irmão? Você crê nisso, amado? Você pode se colocar de pé, nós vamos orar, mas deixa eu te dizer algo. Você ainda não viu, mas pode agradecer, sim ou não? Você pode agradecer? Você ainda não tocou, mas pode agradecer, você pode agradecer? Você ainda não sentiu, mas pode agradecer? Pode agradecer. E amado, você vai olhar agora mesmo na sua vida. Pai, eu ainda não estou vendo, mas eu te agradeço agora. Pai, eu ainda não estou sentindo, mas eu te agradeço agora. Pai, eu ainda não estou tocando, mas eu te agradeço agora. Sabe, eu vou te dizer algo para que a gente termine aqui. A gratidão te preserva. Você pode dizer isso? A gratidão me preserva. A gratidão me protege. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você precisa de algo, irmãos? Não espere chegar até você para agradecer. O Senhor está nos dizendo nessa noite: agradeça agora e vai se manifestar. Agradeça agora e vai se manifestar. Aquilo que Deus tem dito sobre essa igreja vai se manifestar. Nós agradecemos, Senhor, por esse lugar, por esse novo lugar, por esse tempo de expansão que o Senhor tem dito sobre nós. Aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.